A pitoresca freguesia de Évora-Monte fica situada entre as cidades de Évora e Estremoz. A parte histórica é composta por uma muralha que circunda uma torre-paço ducal e uma antiga vila medieval. A torre-paço ducal é um exemplo único da arquitetura militar residencial tardo-medieval, única em Portugal e de influência italiana. Foi construída em 1532 e a sua função nunca foi a de defesa. Serviu apenas como residência de caça dos duques de Bragança. Este paço veio substituir a antiga torre de menagem que ficou destruída após o terremoto de 1531. Ele tem uma mistura de porta e janelas residenciais no volume central e vãos militares de moldura aberta próprios para canhões nas torres cilíndricas. Foi concebido pelos mestres Diogo e Francisco da Ruda. A sua posição dominante e cênica no meio da planície tem um propósito de afirmação da Casa de Bragança como a segunda mais poderosa do reino. O duque Dom Jaime I, filho de Dom Fernando II, após 13 anos no exílio, recuperou os bens confiscados pelo rei Dom João II ao seu pai e procurou estabelecer uma nova imagem da sua dinastia. Este passo, assim como a nova sede de Vila Viçosa, estão relacionados com esse novo rumo e um melhor relacionamento com o rei. Estes laços usados aqui em Vila Viçosa têm que ver com essa máxima: depois de vós, nós, ou seja, depois do rei, a Casa de Bragança. Neste morro já existia uma povoação que foi conquistada aos mouros pelo lendário Geraldo sem Pavor por volta de 1160, mas a vila só ficou fortificada com o rei Dom Dinis em 1306, e é essa muralha e respectivas portas que chegaram até os dias de hoje. E deixo-vos aqui uma localização dos edifícios mais relevantes a ver em Évora-Monte. Aqui vemos a muralha urbana com os cobelos circulares medievais a flanquear as portas e os torreões artilheiros de transição com canhoeiras. Esses torreões foram as intervenções feitas nos territórios que pertenciam à Casa de Bragança na época manuelina, um exemplo de adaptação à artilharia pirobalística a par com o castelo de Vila Viçosa que iremos ver num futuro vídeo. Nesta casa, do lado esquerdo, em 1834, foi assinada a convenção que pôs fim à única guerra civil que Portugal conheceu.
Aqui à esquerda é o edifício dos antigos passos de concelho, onde o sino tocava para chamar o povo para as sessões camarárias. Em frente ficaria o Pelourinho. À nossa esquerda, este edifício de banda amarela foi o Celeiro Comum. Foi fundado em 1642 pelo rei Dom João IV, a pedido dos habitantes de Evramonte. O produto do Celeiro Comum foi utilizado para obras do concelho. A igreja de Santa Maria foi totalmente reconstruída no segundo terço do século XVI. Da primitiva igreja do século XIII ficou o portal gótico. A Igreja da Misericórdia foi erguida no final do século XV para o início do século XVI. E é pena que esteja sempre fechada, pois o interior é mais bonito que o exterior. Tem a abóbada nervurada e está forrada a painéis de azulejos do ciclo dos mestres pintores do século XVIII, representando as obras da Misericórdia. Esta ermida de Santa Margarida de volumetria cúbica, coberta por uma abóbada semi-esférica, é praticamente idêntica à ermida de São João Batista em Monsaraz. Uns dizem ser uma antiga cuba árabe, outros atribuem uma origem quinhentista. E o que é uma cuba árabe? Cuba árabe é um termo árabe para estruturas mortuárias, sobretudo ermitérios ou mausoléus.